Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português, mas hoje é dia de redação. Eu vim conversar com você sobre desenvolvimento e, obviamente, estratégias argumentativas, né? Aí, qual o caminho que eu vou tomar para defender um ponto de vista, não é isso? Existem alguns caminhos. Então, quando eu falo em desenvolvimento, né, quando eu falo em redação, eu pressuponho que na introdução você já fez aquela contextualização legal, tá certo? E depois de contextualizar, você já deu o seu ponto de vista. Agora precisamos defender o seu ponto de vista, não é isso? Por isso, estratégias argumentativas. Existem algumas estratégias argumentativas interessantes. Deixa eu abrir espaço para elas aqui. Por exemplo, é natural que o candidato faça o texto por enumeração de argumentos. Aí, candidato, quando você opta pela enumeração de argumentos, primeiro você vai ter que mexer lá na sua introdução. Na introdução você vai ter que apresentar os seus argumentos, que serão enumerados e aprofundados no desenvolvimento. Então você se posiciona a respeito do tema que lhe foi dado e cita na introdução, olha, por causa disso e daquilo outro. E aí, no seu desenvolvimento, na ordem em que apareceu na introdução, você vai aprofundar esses argumentos que foram enumerados, tá certo? Existe um modelo muito querido, principalmente quando você tem uma situação problema. Quando você tem uma situação problema, é muito comum que o candidato goste de citar causas e consequências. Então te deram um problema. Por exemplo, a fome no Brasil. O que proporciona a fome no Brasil? Causas. Quais são os resultados da fome no Brasil? Consequências. Certo? Pode ser que você pegue um tema polêmico, um tema que divida opiniões, como o tema que a gente citou na aula de introdução, por exemplo, redução da maioridade penal no Brasil. E aí dá margem para você citar aspectos favoráveis e aspectos desfavoráveis. Com cuidado. O seu corretor jamais pode entender que você tinha uma ideia e depois mudou de ideia. E isso vai depender da sua habilidade coesiva, de como você vai apresentar esses aspectos favoráveis e esses aspectos desfavoráveis. E qual que é a ideia, qual que é o caminho que você vai seguir? O caminho da impessoalidade. Seu ponto de vista está lá na tese. Isso é contrário à redução da maioridade penal. Mas você quer mostrar que tem gente que é favorável e que você é tão bom, tão eficiente, que você conhece o discurso de quem é contra e o discurso de quem é a favor, mesmo você tendo uma opinião formada a respeito do assunto. Já formada a respeito do assunto, tá certo? Por exemplo, então, há pessoas que acreditam que a redução da maioridade penal é um problema, por isso, isso, isso e aquilo outro. Já outros creem que é a solução, por isso, isso e aquilo outro. Você livra das suas costas o peso de tomei uma decisão e depois fui contraditório. Você está só expondo o que a sociedade pensa a respeito. E aí na sua cabeça vem a seguinte interrogação: Rodrigo, mas ele vai achar que eu não me posicionei. Claro que não. Você já se posicionou lá em cima na introdução. Tá certo? E quando chegar a conclusão, você vai retomar o seu ponto de vista. Vai confirmar a sua tese. Tá certo? Esse esquema de contraposição, contraposição, ele é muito perigoso. Mas quando o candidato tem uma habilidade para escrever esse
favoráveis e desfavoráveis, ele é muito interessante em função de que ele traz para você uma credibilidade enorme. Por quê? Você mostra para o seu corretor que você sabe o discurso de quem é contra e de quem é a favor. Ou seja, a sua opinião não é qualquer opinião. É uma opinião pautada na sua observação sobre aspectos contraditórios. Tá certo? Tranquilo? Legal. E aí, temos enumeração de argumentos, causas e consequências, contraposição. Pode ser que você faça também por comparação, citar o que acontece em uma outra realidade e citar o que acontece no Brasil. Você está fazendo uma analogia, comparação também é conhecido como recurso da analogia. Talvez no desenvolvimento você queira traçar um perfil histórico do caso, certo? Você quer mostrar como que isso acontece ao longo da história, o tema que foi dado para você. Se for permitido, né, se o tema der margem para isso, se você tiver conhecimento para isso, faça, tá certo? Mas o que é importante você entender é o seguinte: em todos eles, você vai encaixar exemplificação. Porque aí quando o corretor fala assim, então me prova, tá lá o exemplo. O exemplo é a prova que o corretor deseja, tá certo? Outra coisa importante que eu preciso conversar com você. Quando você trata de causas e consequências, nós vamos ter, o tema é fome. Qual é a causa da fome? É desigualdade. Qual é a causa da desigualdade? O lucro exagerado. Para por aí. Causa da causa. Chega. Consequência da consequência. Chega. Por que essa pausa, professor? Pelo seguinte, se você for se alongando demais nisso, daqui a pouco você está falando sobre outro tema e vai proporcionar para você o quê? Fuga ao tema proposto. Queremos isso? De forma nenhuma. Legal? Tranquilo? Então, o que é o interessante? Esse tipo e esse tipo aqui, ó, são mais simples de se fazer. É claro que se você tem habilidade com um dos outros ou com outro diferente desse, faça. Redação você vai procurar sempre a sua zona de conforto. Não vai inventar. Professor, eu não sei qual que é o meu padrão de redação. Então você vai experimentar. Vai escrever um tema em diversas possibilidades argumentativas, aquele que você tiver mais facilidade, aquele que você conseguir escrever com mais rapidez, porque isso também é importante, vai ser a sua estratégia argumentativa que vai ser adotada. Lembrando que o desenvolvimento tem que ser a maior parte do seu texto. Não vá você fazer o desenvolvimento menor ou igual à introdução ou à conclusão, porque senão de cara o corretor já coloca para você problemas na divisão de parágrafos, problemas na divisão de partes, sem ler uma linha do seu texto. Então, o corretor ele trabalha com uma certa preconcepção, um certo preconceito mesmo. Por exemplo, se você tem um limite de 30 linhas e você escreveu 17, eu já vou para o seu texto inclinado a dizer que a sua argumentação foi insuficiente, que o seu texto é um texto superficial, seu texto é um texto raso, que você poderia ter abordado mais o assunto. Às vezes você conseguiu sucintamente trabalhar aquilo, mas pelo visual do seu texto, aquele monte de linhas em branco, eu já pressuponho que você poderia ter escrito mais, tá certo? Então nós não vamos deixar nenhuma lacuna para que o corretor pense mal do nosso texto. Escolha, candidato, qual que é a sua estratégia argumentativa qual que é a estratégia argumentativa que você tem mais facilidade. Depois de escolhida, comece a trabalhar com ela sistematicamente, para você pegar cada vez mais rapidez e segurança nela. Tá certo?
Um grande abraço. A gente volta para falar de conclusão de texto. Grande abraço.